Olá, Ale Spatz aqui. No episódio de hoje falaremos sobre a diferença de altura entre duas notas, assunto também conhecido como intervalo. Então, vem comigo! Muito bem. Então, definição de intervalo: a diferença de altura entre duas notas. A gente pode classificar os intervalos de acordo com o tipo deles, por exemplo. Intervalos melódicos ou intervalos harmônicos, sendo que dos intervalos melódicos existem os ascendentes e os descendentes. O que é isso? Intervalos melódicos são quando uma nota é depois da outra, né? Então eu tenho aqui a nota Fá e depois a nota Dó, como acontece numa melodia, por exemplo, né? Quando eu saio de uma nota mais grave e vou para uma nota mais aguda, eu digo que é um intervalo melódico ascendente. Quando eu saio de uma nota mais aguda e venho para uma nota mais grave, eu digo que é um intervalo melódico descendente. E quando duas notas são tocadas simultaneamente, eu digo que é um intervalo harmônico. Exemplos, né? Então, ascendente. Isso daqui, por exemplo. Né? Então eu toquei a nota Fá e depois a nota Dó. Intervalo melódico descendente. Si, Mi. Intervalo harmônico, duas notas simultâneas. Como aqui, tá? Muito bem, para entender isso daqui um pouquinho melhor, a gente primeiro precisa entender essa noção de tom e semitom. O que é tom e o que é semitom? Eu já falei um pouquinho a respeito disso no vídeo que eu fiz sobre escala maior. Mas vamos lá, vamos recapitular isso daqui. Vamos tomar como exemplo a escala de Dó maior, que a gente conhece. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Muito bem. Existem entre algumas notas uma relação de distância menor do que entre outras. Vamos lá para uma definição aqui primeiro interessante. Semitom costuma-se dizer que é a menor distância entre duas notas no nosso sistema de música ocidental. É legal a gente acreditar nisso por enquanto, ajuda na teoria, apesar de isso não ser totalmente verdade, né? Por exemplo, quando eu tenho no blues uma frase como isso daqui, né? Essa nota aqui, quando eu torço ela de leve na corda, não necessariamente eu estou subindo ela meio tom. Às vezes eu trabalho com um quarto de tom. Né? Então, só que a gente não usa esse quarto de tom por enquanto, não vamos usar para nossa teoria, para a gente entender intervalos, na classificação de intervalos, ok? Então vamos lá. Então semitom é o que acontece, por exemplo, na distância de uma nota Mi para uma nota Fá, ou de uma nota Si para uma nota Dó. Porque as notas Mi e Fá e as notas Si e Dó estão mais próximas do que as outras notas, como Dó para Ré ou Ré para Mi, onde eu tenho um tom de distância, ou seja, dois semitons. É mais fácil a gente entender isso no instrumento. Por exemplo, no violão, na guitarra, no contrabaixo, quando eu toco uma nota numa casa e depois eu toco uma nota na sequência, uma casa depois, eu toquei essa segunda nota, ela está meio tom ou um semitom acima da primeira, tá? Então, um tom seria o quê? Seria eu percorrer duas casas, sair daqui e vir para cá. Isso é um tom de distância, tá? No piano, quando eu observo as teclas brancas do piano, né? Entre o Mi e o Fá, que são essas duas aqui, ó, eu não tenho uma tecla preta no meio do caminho. Por quê? Porque a distância é mais curta do Mi para o Fá, assim como do Si para o Dó. É uma distância de semitom, por isso que não existe uma tecla preta entre o Si e o Dó, tá? Muito bem. E como chamam essas notas, então, que são pretas no piano, que estão no meio do caminho entre as outras? Eu uso para isso esses símbolos aqui, ó. Sustenido, ou conhecido hoje em dia como hashtag, sustenido, significa uma nota meio tom acima. Então essa nota que está entre a nota Dó e a nota Ré, aqui no meio tem uma nota, aqui fica mais fácil até de olhar na guitarra, essa nota é Dó, essa nota aqui é Ré. No meio do caminho aqui eu tenho uma nota, eu posso chamar essa nota de Dó sustenido, que é um Dó meio tom acima, então eu vou usar esse símbolo aqui, sustenido, para representá-la, Dó sustenido, ou eu posso chamá-la de Ré bemol, é um Ré que está meio tom abaixo, Ré bemol.
Outros símbolos que existem são o dobrado sustenido, que é um símbolo parecido com X, na verdade ele costuma ter pontinhos aqui, mas eu não achei um símbolo para colocar aqui para representar isso. Ou o dobrado bemol, que é um tom abaixo, são 2 bemóis. Ou o B quadro, que é esse símbolo aqui, que... opa, tá errado aqui, desculpa, errata, preciso corrigir esse texto aqui. O B quadro anula o sustenido ou bemol ou qualquer outro acidente que eu coloquei. Então, B quadro significa anular o sustenido ou bemol, etc. Tá? Muito bem. Então, eu costumo dizer que de um Dó para um Ré eu tenho um tom, do Ré para o Mi eu tenho um tom, do Mi para o Fá eu tenho um semitom e assim por diante. Semitom cromático é quando eu saio de uma nota Dó, por exemplo, e vou para uma nota Dó sustenida, como aqui, Dó e Dó sustenido. O nome da nota é o mesmo, porém essa nota aqui está meio tom acima. Então isso aqui é um semitom cromático. E o semitom diatônico é quando eu saio de uma nota Dó, por exemplo, e vou para uma nota Ré bemol. A distância é de meio tom, assim como aqui. Só que o Ré bemol é um nome de nota diferente. Ré bemol é a mesma coisa que Dó sustenido, é a mesma nota, né, que vale a mesma relação de distância para com o Dó, meio tom. Mas nesse caso eu chamo isso daqui de semitom diatônico quando eu tenho nomes de notas diferentes e semitom cromático quando o nome da nota é o mesmo. E eu chamo de notas enarmônicas quando você tem duas notas que equivalem ao mesmo som, porém com nomes diferentes. O Dó sustenido e o Ré bemol, por exemplo. São duas... O som é o mesmo de um Dó sustenido e de um Ré bemol. É aqui ou aqui. Dó sustenido ou Ré bemol. É o mesmo som, porém ela pode ter nomes diferentes. Então eu chamo Dó sustenido e Ré bemol de notas enarmônicas. Notas equivalentes com nomes diferentes. Muito bem. A classificação dos intervalos se dá, primeiro, pelo grau, segunda, terça, quarta, como assim? Por exemplo, eu conto os nomes das notas. A gente pode usar até a mão aqui, ó. Se eu partir de um Dó e eu vou até um Fá, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu andei 4 notas do Dó até o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Então eu digo que esse Fá é uma quarta do Dó. Se eu vou do Dó até o Lá, eu andei 6 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. São 6 nomes de notas diferentes. Então o Lá é uma sexta desse Dó. Então a primeira coisa que a gente usa para qualificar é esse grau, né? Quantas notas diferentes eu mudei. Mesma coisa se eu escolher uma outra nota aqui. Mi, por exemplo, do Mi até o Dó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a primeira regrinha é essa, pode contar até nos dedos da mão. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é uma sexta. Sempre um Dó vai ser uma sexta de um Mi, assim como sempre um Sol vai ser uma terça de um Mi, porque 1, 2, 3 aqui, e assim por diante. Porém, muda a qualidade, o tipo desse intervalo, se ele é maior, menor, diminuto, etc. Isso é mais fácil a gente entender aqui com exemplos, tá? Tem duas famílias de intervalos, os intervalos chamados de perfeitos, que são uníssono. O que é uníssono? É o mesmo som, então é a mesma nota, Dó para Dó. Por exemplo, se eu tiver 2 Dós simultaneamente, que no caso do piano não dá para eu tocar o mesmo Dó 2 vezes simultaneamente, mas na guitarra, por exemplo, dá. Este Dó é o mesmo Dó que este, e eu posso tocar esses dois simultaneamente. Como é o mesmo som, né, eu não percebo muita diferença. Esse intervalo é chamado de uníssono, tá? As quartas também, e as quintas e as oitavas também são chamados de intervalos perfeitos. O que acontece com os intervalos perfeitos? Quando eles são justos e eles aparecem meio tom abaixo, eles são chamados de diminutos. Se aparecerem um tom abaixo, eles são chamados de superdiminutos. Se eles aparecerem meio tom acima, eles são chamados de aumentados. Se aparecerem um tom acima, eles são chamados de superaumentados. Tá? É o caso, por exemplo, da quarta justa, da quinta justa, né? E da oitava justa. E os intervalos imperfeitos, que são as segundas, terças, sextas e sétimas, eles podem ter um degrau a mais para baixo, para o grave. Então eles podem ser maiores ou menores antes de virarem diminutos ou superdiminutos, conforme eles vão descendo de meio em meio tom. Para cima eles são aumentados ou superaumentados.
Então vamos para os exemplos, que é muito mais fácil entender isso daqui em cima de exemplos. Vamos usar aqui, ó. Primeiro, é bem legal a gente usar a escala de Dó maior como referência para a gente chamar os intervalos. Então, na escala de Dó maior, a primeira nota é chamada de fundamental, a nota onde começou a escala. A segunda é chamada de segunda maior, a terça de terça maior, a quarta de quarta justa, a quinta de quinta justa, a sexta de sexta maior, a sétima de sétima maior e a oitava de oitava justa. Muito bem. Então vamos olhar para esse daqui, ó. Aqui eu tenho o intervalo da nota Dó para a nota Mi bemol. Como Dó para Mi era uma terça, continua sendo uma terça aqui, Dó, Ré, Mi. Porém, a distância aqui do Mi bemol para o Dó é meio tom a menos do que a distância de Dó para Mi. Né? Dó para Mi eu tinha 2 tons. Como o Mi bemol é uma nota que está meio tom abaixo do Mi, aqui no meio do caminho, eu tenho meio tom a menos. Então essa terça que era uma terça maior, aqui ela é chamada de terça menor. A quarta, por exemplo, a quarta de Dó para Fá é uma quarta justa. O que acontece com o intervalo justo quando eu subo meio tom? Ele vira aumentado. Então tá aqui, Dó para Fá sustenido é uma quarta aumentada. Aqui eu coloquei entre parênteses esse termo aqui, trítono. Trítono é interessante para a gente começar a guardar. O que é o trítono? Trítono é uma descrição da relação de distância entre essas duas notas. Normalmente uma quarta justa está 2 tons e meio, né? Toda vez uma quarta justa está 2 tons e meio acima da fundamental. A quarta aumentada, ela está 3 tons acima da fundamental. São 2 tons e meio até a quarta justa e mais meio até a quarta aumentada, que é a nota Fá sustenida aqui no meio do caminho. Então, esse intervalo é de 3 tons, é chamado de trítono. E ele é importante também para a gente porque ele representa exatamente o meio da distância entre o Dó e o Dó. Mais para frente vocês vão entender por que isso é importante. Ele vai aparecer em vários acordes, ele tem algumas relações que são importantes a gente guardar do trítono mais para frente, tá? Mas isso em outros assuntos relacionados à harmonia e tudo mais. Então, Dó para Fá sustenido é um trítono, é uma quarta aumentada. Do Dó para o Si bemol. Dó para o Si é uma sétima maior. Como o Si bemol está meio tom abaixo dessa sétima maior, a sétima meio tom abaixo ela vira menor. Portanto, Dó para Si bemol é uma sétima menor. Observe aqui, esses 3 intervalos aqui são intervalos ascendentes. No caso desse daqui, é um intervalo descendente. A classificação é a mesma, a gente classifica sempre da nota mais grave para a nota mais aguda. Então, a distância de um Dó para um Lá bemol é uma distância de sexta menor. Por quê? Porque de Dó para Lá era uma sexta maior. Então, como o Lá bemol está meio tom abaixo deste Lá, isso daqui é uma sexta menor. A única diferença é que a gente fala que isso daqui é uma sexta menor descendente, ao passo que isso daqui é uma sétima menor ascendente. Aqui eu tenho uma quinta diminuta descendente. O Dó para Sol é uma quinta justa. O Dó para Sol bemol, que está meio tom abaixo, o intervalo justo, quando meio tom abaixo, ele vira diminuto. Portanto, isso daqui é uma quinta diminuta descendente, que por acaso também é um trítono. Olha que interessante. As notas Fá sustenido e Sol bemol se equivalem. São a nota que está aqui no meio do caminho entre o Fá e o Sol. Então, tem 3 tons de distância, tanto para uma quarta aumentada, como para uma quinta diminuta. Também, então, a quinta diminuta também é um trítono. Os intervalos que são trítonos são a quinta diminuta ou a quarta aumentada. Muito bem. O próximo intervalo é um intervalo harmônico. Olha lá, as duas notas são simultâneas. Dó e Lá sustenido. Dó e Lá sustenido, como Dó e Lá era uma sexta maior, Dó e Lá sustenido, a sexta maior vira uma sexta aumentada, né, quando meio tom acima. Então, Lá sustenido é uma sexta aumentada. O que é interessante que equivale à sétima menor. A relação de distância de um Dó para um Si bemol, que é uma sétima menor, é a mesma que de um Dó para um Lá sustenido, que é uma sexta aumentada. Porém, o nome do intervalo muda por quê? Sétima, porque é Dó para Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sexta, porque é um Dó para um Lá.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, é correto afirmarmos que a distância de uma sétima menor e de uma sexta aumentada é a mesma, é uma distância de 5 tons. Se a gente contar aqui do Dó até o Si bemol dá 5 tons, ou até o Lá sustenido dá 5 tons, é a mesma distância. Assim como a quarta aumentada e a quinta diminuta. E por último, um exemplo de sétima diminuta, Dó para Si dobrado bemol. Então, Dó para Si era uma sétima maior. O Si bemol é uma sétima menor. O Si dobrado bemol, que em termos de som equivaleria a um Lá, porém se eu chamar essa nota de Si dobrado bemol e não de Lá, eu tenho que chamar esse intervalo de sétima diminuta. O que a gente pode falar é que a sétima diminuta, em termos de distância, é equivalente à sexta maior, porém a nomenclatura é diferente. Muito bem. Outros exemplos aqui. E quando eu não começo da nota Dó, quando eu não saio da nota Dó, eu saio de outra nota? Segue a mesma relação de distância. Aqui, por exemplo, eu tenho Ré para Lá. Então, como é que eu faço para classificar? Primeiro eu conto as notas. Ré para Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso é uma quinta. Aí eu comparo com a quinta justa aqui da escala de Dó até Sol. A quinta justa tem 1, 2,5, 3 tons e meio. Será que de Ré para Lá eu também tenho 3 tons e meio? Vamos ver aqui. Ré para Lá. 1,5, 2,5, 3 tons e meio. Então a distância de Dó para Sol é a mesma que de Ré para Lá. Portanto, Ré para Lá também é uma quinta justa, assim como Dó para Sol. Aqui, por exemplo, Fá para Si. Vamos ver isso daqui. Fá, Sol, Lá, Si. Isso é uma quarta. Muito bem, então a gente sabe que é uma quarta. Mas que tipo de quarta é Fá para Si? Vamos ver aqui. Na escala de Dó, a quarta justa tem 1, 2 tons e meio. Então, uma quarta justa tem 2 tons e meio. E Fá para Si, quanto tem? 1, 2, 3. Tem meio tom a mais. Então, apesar de ser uma quarta, não é uma quarta justa. É uma quarta com meio tom a mais do que essa daqui. Portanto, uma quarta aumentada. Aqui a gente tem um intervalo descendente. A gente conta do mais grave para o mais agudo. Lá para Dó. Lá, Si, Dó. É uma terça. Mas que tipo de terça? Bom, a gente sabe que uma terça maior tem 2 tons de distância. Lá para Dó tem 1 tom e meio. Então ela não é uma terça maior, é uma terça menor por ter meio tom a menos. Um intervalo harmônico, então terça menor aqui, Lá para Dó, só que é um intervalo descendente. Um intervalo harmônico aqui de Mi para Dó, é uma Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é uma sexta. Que tipo de sexta? Vamos ver, quanto tem uma sexta maior? 1, 2,5, 3,5, 4 tons e meio. Então, vamos guardar. 4 tons e meio tem uma sexta maior. Quanto tem de Mi para Dó? Mi para Dó. Então, quarta justa, sexta maior, desculpa, tinha 4 tons e meio. E de Mi para Dó, quanto tem? Meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4. Tem meio tom a menos. Então, Mi para Dó, apesar de ser sexta, não é uma sexta maior, é uma sexta menor. Ops, desculpa, estou aqui embaixo, né? Mi para Dó. Mi para Dó é uma sexta menor. Que mais? Sol para Lá bemol, né? A gente sabe que Sol Lá é uma segunda. Porém, que tipo de segunda? Uma segunda maior normalmente tem um tom. Sol para Lá bemol tem apenas meio tom. Então, isso daqui é uma segunda menor. E o Si para Dó? Bom, a gente acabou de ver, segunda maior tem um tom. Porém, de Si para Dó é um ponto onde eu tenho meio tom. Então, é uma segunda menor. Si para Dó é uma segunda menor. Toda vez que eu tiver meio tom, segunda menor, um tom, segunda maior. A outra coisa que a gente pode falar a respeito dos intervalos, eles podem ser simples ou compostos. Os intervalos simples são intervalos que estão abaixo da oitava. E intervalos compostos são intervalos acima da oitava. A classificação dos intervalos compostos segue a da classificação dos intervalos simples. Como assim? Vamos ver em cima de um exemplo aqui.
Do Ré para chegar até o Si, eu percorri só 6 notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então esse é um intervalo só de sexta. Eu não passei por um Ré no meio do caminho aqui, então eu não tenho mais de uma oitava nesse intervalo. Porém, olha aqui, de Fá para Lá. No meio do caminho aqui, para esse Lá aqui, eu tinha um Fá aqui. Fá, Sol, Lá, Fá, vamos contar aqui. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então é um intervalo de décima, é acima de uma oitava. Eu passei por um Fá aqui no meio do caminho. Então, como é que eu chamo esse intervalo? Bom, se esse Lá não fosse aqui em cima, ele fosse uma oitava abaixo, aqui, isso seria um intervalo de terça maior. Tem 2 tons do Fá até o Lá. Como é um intervalo de décima, recebe a mesma qualificação. O intervalo de décima maior, ele é uma terça maior acima da oitava, da oitava desse Fá, tá? Outra coisa que a gente pode falar a respeito dos intervalos é que esses intervalos podem ser invertidos, né? Então, por exemplo, se eu tenho as notas Dó para Mi, que formam uma terça maior, como a gente viu aqui na escala de Dó, Dó para Mi, uma terça maior, o que acontece se eu pego a nota Dó e coloco lá para cima? Eu inverto. Esse intervalo que era uma terça vira uma sexta, porque Dó para Mi, Dó, Ré, Mi, é uma terça. Mi para Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É uma sexta, né? Então, Dó para Mi era uma terça, Mi para Dó é uma sexta, né? Olha que interessante, os intervalos imperfeitos, que são essas segundas, terças, sétimas, segundas, terças e sétimas, quando eu inverto, se o intervalo era maior, ele vira menor. Se o intervalo era menor, ele vira maior. Aqui, por exemplo, era uma sétima menor. Quando eu inverto, vira uma segunda maior. O que é esse soma da 9? Isso é uma maneira prática de a gente saber qual que vai ser a inversão do intervalo. Como num dado, quando eu pego um dado, que os lados opostos do dado, e eu somo dá 7, quando eu somo as inversões do intervalo, o resultado tem sempre que ser 9. Então a inversão de uma terça é uma sexta, porque 3 mais 6 dá 9. A inversão de uma sétima é uma segunda, porque 7 mais 2 dá 9. A inversão, aqui, por exemplo, a inversão de uma quarta é uma quinta, porque 4 mais 5 dá 9. Porém, os intervalos perfeitos, os intervalos justos, quando eu inverto, eles continuam sendo justos. Eles não mudam sua qualificação. Mas os intervalos menores viram maiores e os intervalos maiores viram menores, tá? Quando se dá a inversão. Muito bem, outra coisa que a gente pode falar a respeito dos intervalos são sobre consonâncias e dissonâncias. O que é isso? Consonâncias são sons que simultaneamente soam bem juntos. Isso sim a gente se refere a intervalos harmônicos, sons que vão soar ao mesmo tempo. E dissonantes a gente chama os intervalos que não soam bem juntos. Esse conceito de consonância e dissonância, ele é meio complexo, mais complexo do que parece. Por quê? Se a gente considerar os intervalos isoladamente, a gente percebe uma coisa, mas em contextos, os intervalos podem adquirir outra característica. Então vamos falar sobre os intervalos aqui no contexto deles isolados. Isoladamente, as consonâncias são as quintas, por exemplo, Dó para Sol. Isso é um intervalo que soa bem junto, né? Dó para Sol. Oitava é o intervalo mais consonante de todos, né? Dó, Dó. Tá aqui. Tá? A quarta justa eu coloquei aqui entre aspas pelo seguinte, porque ela é um daqueles intervalos que, isoladamente, uma quarta justa, Dó, Fá, por exemplo, é consonante. Tá? Porém, no contexto, a quarta justa, num contexto contrapontístico, por exemplo, ela vai... a gente vai falar mais pra frente de contraponto, ela vai soar como dissonância, tá? Então depende de contexto. Mas vamos falar sobre os intervalos isoladamente. E as consonâncias imperfeitas, que são as terças e sextas. Por exemplo, Dó para Mi, Dó, Ré, Mi, né? Dó, Mi, é uma terça e é uma consonância. Dó, Lá, também é uma consonância, que é uma sexta, né? Então qualquer tipo de terça ou sexta, tanto as maiores quanto as menores, são consonâncias.
imperfeitas. E as perfeitas são os intervalos justos, quintas, oitavas, quartas. O uníssono, obviamente, é uma consonância porque é a mesma nota, né, soando junto. E as dissonâncias são as demais, né? Segundas, tanto maiores quanto menores, sétimas, tanto maiores quanto menores. O trítono, que é aquele intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, é dissonância. Então todos esses outros intervalos são dissonâncias. Recapitulando rapidamente, então como é que a gente pode classificar os intervalos? Como melódicos, se as notas não são simultâneas e eles podem ser ascendentes ou descendentes, ou harmônicos quando há simultaneidade de notas. Tom e semitom. Tom é a menor porção de distância entre duas notas, que nem eu falei, não dá para acreditar totalmente nisso, mas para a nossa teoria aqui funciona. E tom, portanto, são dois semitons, né? A gente usa esses sinais aqui quando a gente quer mudar a qualidade de uma nota, né? Mudar ela para meio tom acima, ou meio tom abaixo, ou um tom acima, um tom abaixo, ou quando a gente quer anular isso daqui, eu vou corrigir depois. Qualquer um desses quatro símbolos, a gente usa esse símbolo aqui de B quadro, que serve para anular tanto dobrados quanto bemol e sustenido. O semitom cromático, quando é a mesma nota, né, e com intervalo de meio tom, mas é o mesmo nome de nota. O intervalo diatônico, quando nomes de notas diferentes, meio tom de distância. Notas enarmônicas, quando é notas com nomes diferentes, porém equivalem ao mesmo som. Esses intervalos são classificados por esses dois elementos, o grau, que eu conto na minha mão, quantos nomes de notas diferentes, e a qualidade desse tipo, que pode ser maior, menor, diminuto, etc. Por que isso aí é muito importante, esse conhecimento de intervalos? Porque ele é a base do fundamento para a gente começar a entrar num assunto de música chamado contraponto, que é quando eu junto duas ou mais notas para a construção de melodias, né? Então, quando eu tenho duas ou mais melodias simultâneas, eu tenho um contraponto. E é importante a gente saber as relações de intervalos para a gente saber como que a gente combina essas notas na hora de compor, escrever um contraponto. E depois para entender a harmonia também. Toda a formação de acordes vai usar esses conceitos de intervalos para qualificar as notas que estão se combinando aglutinadas em três ou mais notas, que são os chamados acordes. Se vocês gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal. Se quiserem comentar abaixo, tiverem qualquer dúvida ou pedir algum novo conteúdo, fiquem à vontade para fazer isso também. Foi um prazer, até a próxima!